gente está falando de um adulto, alguém que sofreu abuso sexual na infância, a gente divide isso em dois momentos, né? Então, abusos que aconteceram anteriormente a 2012, eles têm um tempo de até 20 anos da idade em que a criança foi abusada para que seja denunciado. E qual que é o ideal? Né? O ideal é que essa vítima ela consiga reunir o máximo de provas possíveis, né? Então que ela consiga reunir eventuais testemunhas, mensagens às vezes que foram trocadas, laudos psicológicos que provem, né, o estado emocional, o trauma em que essa pessoa, que a vítima sofreu. Então, a partir daí, né, a gente faz BO, o processo acontece, tem algumas acariações dentro desse processo, né, diferente da criança, a vítima infelizmente tem um pouco mais de exposição e as partes, né, elas seguem juntas com o apoio dos advogados até o final do processo. Bom, o que é importante nesse aspecto, né? Infelizmente, durante os processos, a gente ainda tem muito... ainda fica muito a cargo da avaliação, né, do juiz, porque no fim das contas, uma avaliação é sempre do juiz, né, mas é um pouco mais subjetiva, porque as provas, a gente não consegue ter provas tão literais, né, tão físicas quanto no caso de uma vítima iminente, né, então o abuso aconteceu, a gente fez os exames e comprovou-se o abuso. Então a gente tem um pouco mais desse processo interpretativo. Mas, além disso, é importante que a vítima esteja muito preparada para enfrentar esse processo, né? Para enfrentar o fato de que ela vai ter outros questionamentos, o nível de questionamento é muito maior, né? Então é um processo mais denso e um pouco mais complexo. Crimes acontecidos, abusos acontecidos contra menores de idade a partir de 2012 entram numa lei que a gente chama, que é chamada Joana Maranhão, né? Essa lei, ela permite que, a partir do momento que essa vítima completou 18 anos, independente da data, né, do ano em que aconteceu o abuso, ela tem mais 20 anos para fazer a denúncia. E por que isso acontece, né? Isso acontece porque a maioria das vítimas, bom, leva muito tempo para contar, né? A gente está falando aí de uma média de 10 a 15 anos para falar a respeito. Isso quando não é mais, no meu caso, por exemplo, foram 25 anos até eu conseguir contar para minha família. E a partir daí, e tem também casos onde a família encobriu, né? A família falou, não, melhor não fazer, melhor não denunciar, porque é o tio fulano, porque é o vô, porque enfim. E aí a família resolve não denunciar em detrimento da vontade ou da posição dessa criança. Então, por isso essa lei é garantida. A própria Joana Maranhão, né, ela sofreu, ela é uma nadadora, uma atleta, ela sofreu abusos pelo treinador e contou um tempo depois. E por isso a lei recebe o nome dela, né, para garantir que cada vez mais, mesmo que, né, o entorno dessa criança tenha resolvido não tomar providências, que essa pessoa, quando ela atinge a idade adulta, possa tomar essas providências por si só.